Olá, no Terra e Negócios de hoje, aprenda a fazer uma cisterna. Saiba como o preço do álcool está preocupando o setor produtivo. A aplicação de fungicidas na cultura do milho e o evento que reuniu em Cuiabá os especialistas em aviação agrícola. O Terra e Negócios está no ar. O preço do álcool está cada vez menor na bomba. Esta semana chegou a R$ 1,09 o litro em Cuiabá. Mas se os consumidores comemoram, os produtores estão preocupados com a situação. Mato Grosso é um dos estados campeões em produção de cana-de-açúcar. No entanto, a safra 2009-2010 deve sofrer um decréscimo de pouco mais de 1 tonelada. É a previsão do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado, o Sindalco. Essa queda no preço tem uma explicação. De acordo com o diretor executivo da instituição, o governo federal superestimou o consumo de etanol. Chegou a investir em um programa que ficou conhecido como Pró-Álcool. Em 2006, o setor acreditou que o etanol seria comprado pelo mundo como forma de reduzir esses efeitos devastadores que estão sendo provocados pelo efeito estufa. Infelizmente, isso não ocorreu. Nós saímos de 330 milhões de toneladas em 2006, só no Centro-Sul, para 550 milhões de toneladas este ano, e as exportações não só não aumentaram, como ainda diminuíram em 1 bilhão de litros. Em Mato Grosso, apesar da produção da cana-de-açúcar ter sofrido redução nesta safra, em todo o estado foram criadas 86 novas unidades produtoras e todas destilarias. Isso refletiu diretamente no preço do combustível com a superprodução do etanol. Desde o início do ano, o etanol vem sofrendo queda no preço. Já está sendo revendido 25% mais barato. A situação se agrava para o setor e o presidente do Sindipetróleo alerta para o risco de falência de algumas empresas. Se nós pegarmos hoje o preço que normalmente está sendo faturado, que tem posto comprando álcool até 92, 93 centavos, se nós tirarmos o ICMS, se tirarmos o PIS e COFINS e se tirarmos o frete, a usina deve estar vendendo esse álcool, então, às distribuidoras a 35, 36 centavos. Se realmente estiver vendendo a esse preço, vai quebrar as usinas e, consequentemente, também, se continuar como estão, os postos também vão quebrar, a grande maioria, né? A desvalorização no preço do etanol está diretamente ligada à restrição de crédito bancário para os produtores e usineiros e à diminuição da exportação do produto. A principal preocupação com a frequente queda no preço do etanol é o prejuízo que os produtores e toda a cadeia produtiva irão sofrer com a falta de escoamento da produção. Saindo a 80 centavos da unidade produtora, o setor sucroalcooleiro de Mato Grosso não se sustenta. São 17 mil empregos, são 35 milhões de salários, são 120 milhões só de ICMS. Juntando tudo isso, é importante que a população entenda que a menor importância que o etanol tem na vida das pessoas é movimentar carros. Abaixo de 1,50 não há como a indústria sucroalcooleira mato-grossense sobreviver. E não sobrevivendo, nós vamos importar de Mato Grosso do Sul, vamos importar do Goiás e, claro, vamos pagar 1,70, 1,80, porque aí vai estar embutindo um frete de 1.000 quilômetros ou 700 quilômetros. Mas se para o setor produtivo a baixa no preço do etanol é sinal de prejuízo, para os consumidores, a situação é diferente. Está preferindo abastecer com álcool em relação à gasolina? Ah, com certeza. Com certeza. A economia é de 70%. Ficou bom para a gente, né? Ainda mais para a gente que roda 200 km por dia, ficou bom. Só álcool mesmo, porque a diferença compensa bastante. Ah, maravilha, né? Eu gostaria que caísse mais ainda. E o preço do álcool pode baixar ainda mais. E agora, o Momento Pet. Alguns proprietários costumam dividir com seus cães alimentos e também algumas guloseimas, mas deve tomar muito cuidado, pois podem causar prejuízos ao seu animal.
O chocolate, por exemplo, contém 2 substâncias danosas à saúde dos cães, a teobromina e a cafeína, que podem causar graves sintomas como diarreias, vômitos, tremores, ingestão exagerada de água, taquicardia, febre e até convulsões, que podem perdurar por até 3 dias. Não há uma quantidade exata que cause intoxicação. Isso varia conforme o peso e a sensibilidade de cada animal. Na época da Páscoa, muitos cães são atendidos com sintomas de intoxicação por chocolate. Algumas empresas especializadas já produzem chocolates caninos, que têm o mesmo cheiro de chocolate, mas sem os princípios ativos tóxicos. É uma boa alternativa para satisfazer seu cão, sem riscos para prejudicar sua saúde. Até o próximo Momento Pet. No próximo bloco, um estudioso da economia brasileira no Café com Prosa. Em instantes. No Café com Prosa de hoje, o jornalista Cosme Rainer conversa com o consultor Paulo Rabelo, o economista responsável por vários estudos na área do agronegócio brasileiro, fala, entre outras coisas, das possibilidades de crescimento do Brasil, mesmo em meio à crise. Olá, hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Rabelo de Castro, ele é economista da RC Consultores e dirigiu por muito tempo o Grupo de Informação Agrícola da FGV. Dr. Paulo, o que significa esse estudo do celeiro à poeira? Esse estudo de celeiro à poeira, que significa exatamente a agricultura passando de uma condição de abundância, celeiro, a uma condição de penúria, a poeira, comendo poeira, por causa da queda muito rápida dos preços em dólar, principalmente da soja no exterior, nos mercados externos, aliás, o oposto da situação de hoje, conjugada a uma taxa de câmbio que vinha se apreciando, significa dizendo uma valorização do real, e esse é um aspecto que, quando ele acontece, a queda do preço em dólar, com menos reais por dólar sendo pago na taxa de câmbio, isso significa uma renda encurtando de 20% a 30%, comendo completamente o lucro da produção, da lavoura, e ao mesmo tempo com insumos comprados ainda com uma taxa cambial mais elevada. Então esse conjunto absolutamente adverso apontava para a impossibilidade de honrar os compromissos de crédito, e não só aqueles decorrentes de compras de máquinas, como também os compromissos de custeio. E era preciso sensibilizar o governo, e foi exatamente o que o estudo da RC Consultores conseguiu de alguma forma fazer na reunião, essa já em maio, em que fizemos uma conclamação nacional em Brasília, e depois 10 governadores foram ao presidente Lula, onde eu tive a oportunidade de fazer parte da comitiva e apresentar ao presidente Lula, em nome desses 10 governadores, as nossas razões, liderados, obviamente, pelo governador Blairo Maggi, que à época já se destacava como um líder político com grande compreensão, como não poderia deixar de ser, do setor em que ele milita como empresário. Isso foi em 2006, né, doutor? De lá para cá nós tivemos o advento da crise mundial e o setor agrícola ainda continua em penúria, né?
Nem tanto, e explique-se. O setor agrícola, neste momento, ainda está descapitalizado quando se olha o balanço na comparação entre ativos e passivos exigíveis, ou seja, os endividamentos do passado. O fluxo, ou seja, o que está entrando e saindo do caixa do agricultor, neste momento, não se pode reclamar. Por quê? Porque a soja bate um nível de cerca de $12 o bushel, quando naquele momento em que nós falávamos ela estava abaixo de $6 o bushel. Então eu estou falando aqui de uma diferença de 100%, se a gente for de 6 para 12. Né? Ou mesmo que vá de 12 para 6, uma queda de 50% no preço. Uma queda de 50% do preço torna qualquer safra inviável. E neste momento nós estamos com excelentes cotações, cotações também em recuperação na pecuária, uma cotação razoável no milho, o açúcar está com excelente preço e, portanto, no conjunto, a renda agrícola se recuperou pelo menos uns 35% daquele ponto mais baixo, e esse ano é um ano de lucro, não é um ano de prejuízo nas lavouras brasileiras. Mas o valor da terra-nu também entraria nesse cálculo? Mas sem dúvida, ele normalmente teria que incorporar a terra a si própria, ou lançar nos fluxos anuais o aluguel, o arrendamento, se a terra for alugada. Uma base de cálculo de imposto de renda tem que ser, obviamente, o resultado. Ninguém paga imposto sobre o que não existiu, não é? O fato gerador de um imposto é o lucro. O importante é que o agricultor não pode estar plantando para brincadeira, para ter prejuízo. E, portanto, a avaliação dos custos em relação à renda do agricultor é um exercício tão importante quanto a escolha da melhor tecnologia. O senhor coordenou o estudo também de desoneração da cesta básica, né? Tirar imposto de alimento é viável? Tirar imposto de alimento é uma necessidade nacional. Aliás, devia fazer parte também desse grande pacto. Olha que essa repactuação está ficando grande politicamente, mas ela tem que ser isso mesmo, grande, generosa. Eu acabava de dizer que o contribuinte brasileiro está carregando o Brasil perdulário, corrupto, o Brasil retrógrado, todo ele nas costas. Diariamente, esse mesmo brasileiro animadinho, que agora está animado com a Copa, que é uma grande coisa, a Copa 14, isso eu diria que a gente deveria fazer também um exame de consciência dessa euforia toda, uma euforia quase que tola, não é? Confundindo as coisas boas que acontecem, como sermos o país hospedeiro de uma Copa do Mundo, com a ideia de que com isso fica todo mundo feliz e nós vamos votar em todo mundo que está aí e que não vamos pedir, nem muito menos exigir, que as coisas vão se consertando com mais rapidez. Cadê a reforma tributária? Você falava da desoneração dos alimentos. Eu, pelo menos há 20 anos, tenho, nas várias propostas de reforma que vários partidos, não só esse ou aquele, vários partidos têm me pedido para colaborar em termos de desenho de reforma tributária. Em todas essas propostas, obviamente frustradas de reforma tributária, a desoneração do alimento, principalmente do chamado alimento básico, consta no topo das prioridades. Isso, aliás, diga-se de passagem, uma outra coisa que o Brasil precisava fazer, lutar para fazer, é estabelecer a explicitação do valor dos impostos, da carga tributária no preço final de tudo que se compra. Vai comprar uma televisão, devia ser o preço da televisão mais o total de impostos. É o desafio que nós deixamos para os tais políticos que tomam conta de nós, aqueles em que de 4 em 4 anos nós votamos, crentes que eles estão cuidando do nosso interesse, não dos interesses deles mesmos. Doutor Paulo, tem saída, tem solução para o problema hoje no setor agrícola? Claro que tem saída. Eu acho que na margem a saída está na própria força do Brasil.
E a gente fica muito orgulhoso do Brasil, e aí com isso também a gente se perde, porque como o Brasil tem muito para dar, nós somos também desperdiçados, nós somos perdulários. A gente fica sempre achando que o Brasil está se dando bem só porque é tanto, o potencial é tão grande que só o que cai da mesa, como na imagem bíblica, já dá para abastecer todos os pedintes que estão em volta. Mas o Brasil poderia ser muito mais do que isso. Aliás, o desafio nos próximos anos não é só sair da crise. No próximo ciclo de prosperidade mundial, transformar-se não só num país produtor de commodities. E estão se esquecendo da vocação industrial, de serviço, de alta tecnologia, que o Brasil deveria perseguir. Nós vamos nos dar muito mal se nós perseguirmos apenas essa vocação limitada. É preciso pensar muito mais amplo e deixar que a agricultura funcione com liberdade. Se nós dermos liberdades e regras estáveis e não deixarmos, mais uma vez, o agricultor pensar que dinheiro de crédito é o dinheiro que ele pega e paga se puder, nós vamos fazer a agricultura virar uma agricultura gente grande. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Foi um grande prazer, espero voltar de outras vezes também. E para você, uma boa semana e até o programa que vem com mais uma entrevista exclusiva aqui no Café com Prosa. Escreva para o Terra e Negócios, mande sua dúvida, opinião ou sua sugestão. Anote aí o nosso e-mail, terraenegócios@gmail.com ou o telefone para 65 3023 2962. E daqui a pouco saiba como vai funcionar o vazio sanitário em Mato Grosso. Nós voltamos em instantes. Fatores climáticos e outras questões estão levando os produtores de milho à utilização de fungicidas. Mas como aplicar? Qual a melhor época? Acompanhe a reportagem. As plantações de milho estão sendo atacadas com mais frequência por alguns tipos específicos de fungos na última década. Os estudiosos chamam a incidência desses ataques de pressão. Este especialista no assunto explica quais são os fungos que mais ameaçam a produtividade de uma plantação de milho. A cultura não foi tratada como um grande alvo de doenças fúngicas por muito tempo. Nos últimos anos, 4, 5 anos, é que realmente a necessidade de se estudar um pouco mais e de se controlar mais é que apareceu. As principais doenças hoje que realmente têm que ser controladas é a parte de ferrugem, que são várias ferrugens, mas a ferrugem comum é a que causa mais problemas, e a cercosporiose, que também é uma doença que surge em início de ciclo e deve ser controlada. Na cultura de milho, existe uma grande variedade de híbridos, ou seja, vários tipos de grãos, cada um com uma característica diferenciada. Essas características determinam a fragilidade do grão para cada tipo de fungo, e são esses fatores que direcionam o produtor para a época de desenvolvimento do milho em que o fungicida deve ser aplicado. Todos os híbridos podem estar suscetíveis à ocorrência de doenças, mas o que está se verificando é que os híbridos mais novos, que têm capacidade de potencial produtivo mais elevado, elas têm realmente um pouco de perda de resistência. Então, geralmente são esses híbridos que acabam tendo maior suscetibilidade à doença. Então, uma das características seria você se precaver
né, na hora de fazer o seu cultivo, buscando informações a respeito de qual híbrido você está produzindo e de que características ele tem em relação a essas doenças. Os efeitos das aplicações de fungicidas na cultura de milho reduzem a perda da produtividade ocasionada pelo ataque de patógenos, que são os fungos mais comuns das lavouras. Um alerta importante para os produtores rurais sobre o uso correto dos fungicidas. Não deixar realmente a doença entrar para depois controlar, porque a partir do momento que ela penetrou é mais difícil de segurar. Mas as principais características seriam conhecer a planta, a espécie que você tem e saber qual produto você tem que aplicar e o momento adequado para isso. Na cultura da soja, o chamado vazio sanitário tem garantido um aumento da produtividade nas lavouras de Mato Grosso. Eu fui até a Associação dos Produtores de Soja falar sobre o assunto. Eu estou aqui na AproSoja e quem vai explicar falar um pouco mais sobre o vazio sanitário para a gente é o gerente técnico da AproSoja, o Luiz Neri Ribas. Bem, há 3 anos já existe uma lei que instituiu este vazio sanitário. Como que ele funciona? Exatamente. Nós estamos no 3º ano onde a prática do vazio sanitário foi instituída legalmente, ou seja, um período de 90 dias sem termos plantas vivas de soja nas propriedades, nas áreas onde, porventura, tenham ocorrido tanto por plantio como por plantas voluntárias, aquelas que nascem voluntariamente nas propriedades. A prática do vazio exige a eliminação total dessa soja guaxa ou soja tiguera, essa soja que sobra nas lavouras depois da colheita. Isso aí tudo para que se evite a proliferação, se dê sobrevida ao fungo que ocasiona e causa a ferrugem asiática, que é de grande impacto econômico, social, como uma questão de efeito dominó mesmo em todos os municípios produtores e, consequentemente, no estado de Mato Grosso. Quem vai fiscalizar? Quem fiscaliza é o INDEA Mato Grosso, o Instituto de Defesa Agropecuária, e onde nós, a AproSoja, todos os produtores de soja de Mato Grosso têm uma conscientização, têm um conhecimento da existência, da prática do vazio sanitário, já através de mídia, propaganda e por 3 anos de trabalho consecutivos já. Um projeto antiferrugem que a gente já tem no período de safra, que é o monitoramento efetivo das lavouras, a redução de aplicações em função dessa boa prática está existindo, vem de encontro aos bons resultados e as vantagens que o vazio sanitário traz à produção de soja de Mato Grosso. Muito obrigado pelas informações e se você quer saber mais sobre o assunto, anote aí o endereço e telefone da AproSoja. E daqui a pouco, saiba como fazer uma cisterna. Não saia daí. Cuiabá sediou o Congresso Nacional da Aviação Agrícola, um dos maiores eventos do setor no país. A aviação agrícola que está conquistando novas fronteiras. Voos rasantes. A pulverização das lavouras não é um cenário novo, mas a busca pela perfeição utilizando este tipo de serviço faz o setor crescer.
A aviação agrícola no Brasil tem hoje 1.400 aeronaves em funcionamento e, segundo o SINDAG, a maior parte delas está no Centro-Oeste. De olho numa melhor produtividade, os responsáveis pela manutenção das lavouras continuam voando cada vez mais rasante. Mas sabem que, para isso, é preciso investir em tecnologia pelo ar. Neste encontro, técnicos e produtores puderam ver e ouvir tudo sobre o que a aviação agrícola pode oferecer, desde a mecânica dos aviões até a melhor forma de usá-los. Tem uma opção de você configurar e abrir esses quadradinhos um pouquinho. Para o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, os serviços dessas empresas já vêm atingindo outras frentes, fora das lavouras. Que é uma proposta mundial e que a aviação agrícola poderá fazer no Brasil, que é o controle de febre amarela e a dengue. É um trabalho bastante interessante que nós estamos tentando aprovar ele aqui no Brasil. Apesar de já ser aprovado em vários países, nós estamos tentando aqui no Brasil. Nós temos aí também a área de combate a incêndios, que é uma área de proteção ambiental e que a gente vê isso com bastante serviço nos próximos anos dentro do Brasil. Então, com isso, nós podemos ver aí que a aviação agrícola, ela não está somente ligada à pulverização de agrotóxicos no Brasil, e sim temos outras atividades como combate a vetores de doença e a próprio combate a incêndio, né? Uma novidade recente que agradou os aviadores foi a possibilidade de utilizar álcool combustível neste tipo de aviação. As modificações basicamente foram na parte de motor, grupo motopropulsor e a parte de estrutura da aeronave. No motor foram modificados bico de injeção, bomba mecânica e injetora. Na parte de estrutura, toda a parte de linha de sistema de combustível, tanque de partida a frio também foi modificado, mangueiras foram substituídas, materiais resistentes ao novo combustível. E de acordo com a Embraer, apesar da crise internacional que atingiu vários setores da indústria, as vendas deste tipo de avião estão em alta. O nosso volume de vendas deste ano de 2009 é um número significativo, não é? Tem se mantido o mesmo número do ano de 2008, apesar de todo esse cenário conturbado, né, um cenário aí advindo uma série de movimentações de todo o cenário global, e ainda assim nós estamos conseguindo manter os volumes de venda em torno de 30 aeronaves neste ano de 2009. O encontro realizado em Cuiabá reuniu as principais empresas do setor no país. Durante 3 dias, o melhor da aviação agrícola foi apresentado aqui. Você sabe como fazer uma cisterna? O sistema de captação de água das chuvas pode trazer muita economia para a propriedade. E este é o assunto do quadro Aprender Fazendo de hoje. As cisternas são reservatórios para a captação das águas das chuvas. O modelo que vamos apresentar hoje é a cisterna de vinil atóxico. Ela tem capacidade para armazenar 8.000 litros de água potável. Elas são montadas facilmente, como barracas de camping, como esta cisterna que foi montada na cidade de Cáceres, no assentamento Catira, realizada pela parceria INCRA e INPAER. O primeiro passo é a abertura do buraco, que deve ter 1,5 metro de profundidade e 2,60 metros de diâmetro. Em seguida, deve-se colocar a lona branca sobre o buraco. O próximo passo é a montagem da estrutura metálica. Depois, é só colocar a cobertura, a lona branca, em cima da estrutura metálica, deixando a lona bem esticada para não empoçar água. E para finalizar, basta fazer a colocação do sistema de capacitação de água do telhado, a calha, tubo de PVC de 4 polegadas cortado ao meio e conectar a manga do reservatório. Segundo o engenheiro agrônomo do INCRA, Samir Curi, essa é a melhor estrutura que existe para o desenvolvimento de cisternas, por ter um alto padrão de qualidade. Esse equipamento é extremamente prático. O pessoal desenvolveu um sistema em que você tem uma lona que reveste o buraco, uma armação metálica em cima e uma lona em cima dessa armação. Você monta isso em 40 minutos. Eu acho que é uma opção que qualquer família pode montar a sua. Para o produtor rural, pode ser um bom negócio. Para montar uma estrutura assim, deve-se ter um gasto médio de R$ 1.400 e mais os custos com mão de obra. Agora você já sabe que este é um método prático e viável para adquirir água potável.
E o TR Negócios de hoje fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Tudo de bom e de bem e até o próximo programa. Tchau!